Imóvel ocupado em leilão. Será que isso é um problema ou será que isso não é um problema? Hoje eu vou mostrar para vocês um caso real e verdadeiro no qual eu venho tomar posse aqui nesse momento de um imóvel que está mais ou menos ocupado. Se você quer entender mais sobre isso, fica aqui no vídeo comigo até o final que eu vou explicar tudo para você. Se você ainda não me conhece, meu nome é Caroline Crella e eu sou investidora no mercado de leilão de imóveis e também ensino vocês aqui pelas redes a arrematar imóveis de leilão e faturar com isso como investimento. Agora eu tenho uma novidade para vocês, que é a nossa empresa que se chama Legacy Arrematações. Nessa empresa eu presto todo o auxílio para você que quer arrematar imóveis de leilão, quer fazer dinheiro com isso, ou até mesmo morar nesses imóveis, mas não dispõe de tempo para aprender sobre esse processo todo. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o nosso endereço, que é do nosso Instagram, e por lá você consegue nos contatar para ter mais informações sobre a nossa assessoria. Vamos então para o tema principal do nosso vídeo de hoje, que é imóvel ocupado em leilão. Esse é, de longe, um dos maiores tabus, problemas, indagações que temos em relação a arrematar imóvel de leilão. Ou seja, é o maior medo que as pessoas têm. Porque elas têm a preocupação de que, se arrematar imóveis ocupados, elas vão ter um problema gigantesco. Isso porque acha que não vai conseguir tirar a pessoa, ou então porque a pessoa que ocupa o imóvel vai entrar em um litígio muito complicado com ela, e ela tem a crença, talvez esse ela seja você tem a crença de que esse tipo de imóvel não dá para entrar e vai virar um problema na sua vida. O que eu venho aqui para te dizer hoje, com muita experiência nesse assunto, já há muitos anos, é que isso normalmente não é nenhum problema. Ao contrário, é muito natural, muito comum e recorrente que os imóveis de leilão, sim, estejam ocupados. Mas é um assunto que a gente lida com tanta naturalidade, porque com o tamanho da nossa experiência, a gente sabe que é muito fácil lidar com essa situação. E esse exemplo de hoje que eu trago para vocês é justamente uma situação na qual a gente conseguiu fazer a tomada de posse totalmente amigável desse condomínio que está aqui atrás, que já já eu vou mostrar todo o processo de tomada de posse para vocês e explicar o que aconteceu aqui em específico, que eu falei que está mais ou menos ocupado. Mas um primeiro ponto que eu acho interessante abordar para vocês. Um imóvel estar ocupado não significa que existirá resistência em quem está morando nele, por quem está morando nele. Então, estar ocupado não significa que o morador que está naquele local, ele vai resistir a que você entre no imóvel. E as pessoas se confundem achando que uma coisa significa outra. Mas não. O primeiro ponto é, quem está nesse imóvel, normalmente já tem consciência de que perdeu esse imóvel e que não tem mais sentido nenhum ficar nesse imóvel, porque não pertence mais a ela. E normalmente, pessoal, quando acontece de a pessoa perder o imóvel, ela já perdeu faz um bom tempo, não é de agora. Então ela já tem a mentalidade de que ela vai ter que sair. Essa na realidade, então, é que muitas vezes a pessoa que ocupa o imóvel, ela tem algum tipo de dificuldade de sair tão rápido. E essa é a situação que a gente acaba negociando, fazendo um acordo com a pessoa para que ela consiga sair de forma humana também desse imóvel. A gente precisa entender, então, que não será um único tipo de pessoa que vai estar ocupando um imóvel que você arremate. Dentro do imóvel que você arremate, pode ter o quê? Uma pessoa que nós chamamos de ex-mutuário, que seria o ex-proprietário, ou seja, quem perdeu o imóvel, por exemplo, para o banco ou em um leilão judicial. Pode ser que também esse imóvel tenha algum familiar dessa pessoa que perdeu o imóvel, ou até mesmo um inquilino. Então, pode ser que aquele sujeito que era o proprietário antes, ele tenha alugado esse imóvel e o imóvel foi perdido num momento que tinha um inquilino lá dentro. Todas essas são situações possíveis e que a gente pode se deparar quando a gente arremata o imóvel ocupado. Existe alguma situação que é pior para o arrematante? Eu penso que não. Eu penso que são todas muito semelhantes. E o que importa é o jeito que a gente vai conduzir essa desocupação. Preferencialmente, sempre de forma amigável no começo.
Então a gente faz negociações, faz propostas, conversa com a pessoa e tenta, de forma máxima, a gente tenta esgotar todos os meios para que essa pessoa saia de forma amigável. Eventualmente, o que nós fazemos? Podemos conceder um prazo, podemos auxiliar com alguma coisa, como, por exemplo, ajudar essa pessoa com a mudança, efetivamente falando. Ou então, ajudando essa pessoa com a nova locação que ela precise fazer para poder se mudar desse lugar que ela ocupava antes. Então, existe um leque de possibilidades para que essa desocupação aconteça. Nesse mês mesmo, para você entender, nós estamos fazendo 3 desocupações. Uma em Praia Grande, que é essa que eu venho mostrar para vocês hoje. Uma em Ribeirão Preto e outra em Suzano. Cada uma dessas desocupações estão sendo feitas de formas diversas. Vou contar brevemente para vocês entenderem quais são possibilidades de acordos para que as pessoas saiam. E nesses 3 casos que estamos desocupando esse mês, todos foram amigáveis. Por isso que eu digo a vocês, a ocupação não precisa ser objeto de tanta preocupação de vocês. Então, esse imóvel de Praia Grande de hoje, olha só essa situação. A pessoa que estava aqui ocupando, ela já se mudou para um outro estado, inclusive. Ela já está no estado de Minas Gerais. Só que ela deixou pertences aqui, nessa casa de Praia Grande. E como é que a gente faz, então, em relação a isso? Porque, em tese, ela ainda tem a posse desse imóvel, já que as coisas dela estão aqui. Nós entramos em contato com essa pessoa e combinamos com ela de que a gente vai tomar a posse desse imóvel nesse dia de hoje. Inclusive, a gente ainda nem abriu esse imóvel, mas que a gente vai reservar os pertences dela e no final desse mês ela virá para buscar. Então, é por isso que eu falei para vocês que esse imóvel está mais ou menos ocupado. A gente ainda não abriu o imóvel, mas quando a gente abrir, a gente vai já se deparar com pertences dessa pessoa. Já sabemos disso. Mas foi um acordo bom para as duas partes. A parte ganha um tempinho para vir buscar as coisas dela e nós adiantamos do nosso lado para poder dar início no processo de reparo, inserção desse imóvel no mercado. Então, adianta o lado das duas partes. Olha só que interessante. Já no imóvel, por exemplo, de Suzano, que também vou mostrar mais à frente para vocês, eles simplesmente pediram um mês para poder sair de lá. Já no imóvel de Ribeirão Preto, a pessoa tentou vender alguns itens para o arrematante para poder ter o dinheiro para sair mais rápido de lá. Então, olha só quanta possibilidade de acordo que existe para poder viabilizar uma desocupação. E em todas essas situações, as pessoas que perderam o imóvel têm total consciência de que precisam entregá-lo e de que resistir a essa entrega do imóvel custará muito mais caro ainda para ela. Mas tudo isso faz diferença na forma que conduzimos esse processo, para que seja tanto humano para quem estava ocupando, como também ágil e célere para nós que estamos tomando posse. Bom, pessoal, a gente já conseguiu entrar no imóvel. Nós precisamos chamar o chaveiro aqui, porque o que aconteceu nesse caso? A moradora se mudou de estado, como eu já falei para vocês, e a gente tomou posse nesse meio tempo com coisas dela aqui dentro do imóvel ainda. Então, o imóvel não está totalmente livre de coisas, mas nós tivemos autorização dessa ex-moradora para a gente poder entrar aqui. Mas ela não conseguiu passar a chave para nós, então a gente teve que fazer a abertura do imóvel. Já fizemos, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vamos lá? E o imóvel não está em excelentes condições, mas está em condições totalmente esperadas e dentro da nossa projeção de como estaria um imóvel arrematado por alguém que já estaria usando esse imóvel. Então a gente tem aqui dentro a sala, onde a gente vai tirar todos esses objetos antigos e que já estão em condições ruins e vamos refazer toda a estética desse imóvel. A gente tem também um banheiro, que já tem aqui a parte de box, vaso sanitário, um pequeno armário. A gente vai fazer só alguns ajustes em relação à pintura, limpeza principalmente, e colocar torneira, coisas que são totalmente esperadas para uma arrematação de imóvel usado. E aqui a gente tem a cozinha. Então a cozinha ainda tem pertences da pessoa, mas a cozinha de madeira está em um estado legal, tem um azulejo legal, os pisos estão em boa conservação, e tem uma pedra legal aqui também.
Então o imóvel tem uma cozinha que tá em uma condição bem legal, tirando essas coisas que estão aqui que realmente precisam sair, que são móveis estragados, entre coisas que já não vão fazer nada de acréscimo aqui pro imóvel, tá? E o quarto, ele também precisa que tudo seja tirado, mas tem um espaçamento legal. E depois da nossa reforma, ele vai ficar como se tivesse num quarto novinho. Então a gente vai refazer aqui a parte de pintura, a parte de colocação de iluminação nova, para ficar com uma boa aparência. E o que tiver que refazer também de outros detalhes, como parede, a gente faz esses ajustes e o imóvel vai ficar em excelentes condições. Bom, uma vantagem muito grande desse imóvel é que ele tem um quintal aqui na parte externa que muitos desses condomínios aqui de Praia Grande não tem. Então, isso acrescenta um valor muito grande a esse imóvel. Lembrando, esse imóvel foi arrematado por R$94 mil. Tem o mesmo apartamento sendo vendido aqui nesse conjunto de condomínio por 240 mil, conforme a gente conversou com uma moradora. Só que esse outro imóvel, ele tem 2 quartos. Esse daqui tem 1 quarto. Então, quando eu perguntei a ela, quanto você acha que vale essa nossa outra unidade aqui, que tem 1 quarto? Ela falou, poxa, provavelmente uns 180 mil. Então, veja, o valor agregado aqui realmente é um valor grande para ir para o mercado posteriormente. Embora seja um imóvel que precise de reparos, a gente acaba gastando uma reforma aqui em torno de 5, 6 mil reais, deixa o imóvel como se fosse realmente novo, em excelentes condições, e coloca esse imóvel para o mercado. Então, olha só o tamanho desse quintal que tem aqui. Considerando que é uma casa de baixo padrão, é uma excelente acomodação, porque tem um espaçamento extra que agrega muito valor ao imóvel. Então, além disso, nós não tivemos nenhum custo com desocupação. Olha só que grande vantagem, porque a gente conseguiu fazer uma desocupação completamente amigável. E em um tempo super curto. Acredito que foi mais ou menos em torno de 20 dias desde que nós começamos as negociações. Assim, todo mundo saiu ganhando, pessoal. Tanto a ex-moradora, que não teve despesa com processo judicial, no qual ela seria processada, teria custo com a despesa que a ação de emissão na posse gera, e nós também não tivemos nem as despesas de processo, nem que esperar o tempo que demoraria uma ação. Assim, todo mundo saiu ganhando com essa história. Sobre o imóvel, então, é isso, pessoal. Eu acabei esquecendo de fazer o fechamento do vídeo, então eu preciso terminar agora. Mas, sobre desocupação, mais uma vez eu reforço para vocês. Isso não é motivo para vocês não entrarem nos leilões. Ao contrário, existem muitas oportunidades escondidas nesses imóveis ocupados, que foi o caso desse daqui de hoje que vocês viram, e também será dos outros 2 que temos ainda para tomar posse nesse mês, como eu já mencionei para vocês. Então, deixem o medo de lado, se movam e é hora de começar a arrematar. Caso você ainda não tenha confiança para fazer isso sozinho, mais uma vez eu reforço. Deixo aqui embaixo para vocês o endereço da nossa empresa, Legacy Arrematações, e a gente vai te auxiliar em todo esse processo com absoluta segurança. Desde o começo, o encontro da oportunidade, a arrematação até o registro do imóvel no seu nome, e a depender do caso, a gente ainda pode te auxiliar além disso, como nesse caso que está sendo feito aqui hoje. Aproveita então, para você que ainda não tenha feito, para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para quem precise mais desse conteúdo. Vejo vocês então num próximo vídeo.